A gente começa a nossa primeira prática sentado e antes da gente imaginar qualquer regra, qualquer coisa, eu quero que você perceba como está o seu contato dos quadris com o apoio. E aí eu quero que você perceba, antes de qualquer coisa, como é que é a altura, a diferença de altura entre os seus joelhos e quadris. E aí o que acontece se eu deixo os joelhos mais altos, que é o que acontece com a maioria dos nossos alunos iniciantes? O que acontece com a lombar e com a bacia quando eu tenho joelhos mais altos do que os quadris? Sente no seu corpo, sente o que acontece inclusive com o pescoço. E aí eu quero que você sinta também o que acontece se eu tenho um apoio muito grande, se eu coloco uma altura muito grande para ficar embaixo dos quadris, o que acontece com a pelve quando os joelhos estão muito abaixo dos quadris. Se você tiver aí um bloco, um bolster, um material mais alto, você pode colocar para testar e perceber e ensinar a perceber qual que é o lugar mais confortável do apoio da bacia para esse apoio, para esse suporte se relacionar com a coluna. Prestando atenção nesse apoio, eu quero agora que, a partir do seu movimento, você consiga girar a pelve para trás, criando uma retroversão, e sentir como é que ficam os órgãos internos, a respiração e o pescoço. Quando você gira a pelve para frente num exagero grande, como é que fica a sua respiração, como é que fica a projeção do seu pescoço e como é que fica o resto do corpo. Então, se você é muito móvel ou tem uma rigidez maior, percebe como isso funciona e daí eu quero que você volte para o neutro. Voltando para o neutro, percebe como fica a sua respiração, como é que as suas costelas funcionam nesse lugar que é de um apoio mais confortável. E tudo bem se o apoio de um isquio estiver mais do lado direito ou do lado esquerdo, como é que tiver esse apoio de quadril. Mas eu quero que você explore essa percepção, é super importante. E aí você vai fechar um pouquinho os olhos e perceber o contato da sua respiração nesse Sukhasana que você está, que nada mais é que uma postura de pernas cruzadas, cuja altura, cuja forma, quem vai decidir é o conforto do seu corpo. Percebe enquanto você fica de olhos fechados, como é que fica a sua respiração, como é que fica a sua audição, como é que ficam seus sentidos, como é que fica a percepção do seu corpo. E aí devagar você vai abrindo os olhos e retoma a perceber a sua respiração e como é que funciona a relação dos seus sentidos com o espaço, como é que a sua visão retomou, como é que a sua audição retomou e como é que fica a respiração em termos de espaço, de ocupação, de tamanho, de inspiração e expiração e de frequência, velocidade. E aqui eu quero que você comece a tomar consciência do contato das suas mãos sobre as coxas ou sobre os joelhos. Você que vai decidir aqui onde ela fica mais confortável para os seus ombros, para os seus cotovelos, e vai tomar consciência do contato da pele das suas mãos com a pele das coxas ou dos joelhos. E aos poucos, vai percebendo como é que você pode, sem esforço, mas com um pouco mais de atenção, como é que fica esse contato, como é que fica esse apoio. E se você, ao invés de perceber a relação do contato das mãos com as coxas, começasse a perceber
a relação do contato das coxas com as mãos? Muda alguma coisa? Presta atenção. Então, eu quero que você estabeleça um contato que é uma via de mão dupla. É um contato, mas é uma relação de percepção. E a gente vai levar essa relação de contato até o final da prática, combinado? Você vai escolher uma das mãos. Eu vou usar a minha mão direita para estabelecer contato da minha palma da mão com o mat. E tudo bem a minha estrutura do corpo. Mas, ao invés de esticar os dedos, ou pensando menos nos nãos, menos nos sims, mas só entre em contato com a mão, entre em contato da mão com o mat e deixa o antebraço chegar no miolinho da mão, deixando com que a mão descanse sobre o apoio e você consegue receber o contato do chão, do mat, onde você estiver, e ganhar espaço. Como se fossem milhares de ventosinhas que estão entrando em contato com o apoio. E talvez você queira mudar um dedo ou outro de lugar, ou deixar antebraço e mão descansar um pouco mais. A gente pode tentar fazer isso numa mesa, né? Vai depender muito do comprimento do seu braço. E aí deixando, né, o antebraço, o ombro descansar, o antebraço em direção da mão, né? Antebraço em direção do punho, punho em direção da mão, em direção dos dedos. Deixa essa mão tomar contato com o apoio do mat. E aí deixa o dedo chegar e percebe o que acontece com a sua escápula, né? Com a parte de trás das costas da sua mão direita. Volta para o centro, apoia as duas mãos e percebe se tem diferença no contato da mão com a coxa ou da coxa com a mão. Você que vai sentir. Tem diferença? Mão direita, mão esquerda? E aí a gente faz a mesma coisa com a mão esquerda agora. E aí estabelece esse contato, deixa o ombro chegar no cotovelo, deixa o antebraço chegar na mão. Deixa o antebraço chegar no punho, o punho chegar na mão, a mão chegar nos dedos. E é mais o que deixar de fazer para esse contato se aprimorar do que esticar dedo, do que deixar tombar para lá, deixar tombar para cá. Tenta aprimorar essa qualidade de contato. E aí vai vendo qual parte dessas ventosas ainda não receberam contato e tenta dar informação menos. Não é grande, é só um contato mesmo de percepção, aonde você quer levar mais a percepção e percebe o que acontece no contato da mão com os dedos, com o suporte. E aí você volta e mantém o apoio das mãos e percebe como é que está funcionando o corpo, como é que está funcionando sua respiração. Você vai cruzar os dedos das mãos e presta atenção qual é o seu indicador que fica em cima quando você está cruzando os dedos e vai girar as palmas das mãos para frente, pensando em estender os cotovelos. E mais do que fazer força para estender os cotovelos, você vai perceber qual é a qualidade de extensão que você percorre sem perder a qualidade que você está sentindo nas costas. Porque eu posso muito bem estender os cotovelos e fazer uma projeção das escápulas para frente, e não é o que eu quero. Eu quero manter a bacia do jeito que ela está e criar a extensão dos cotovelos e deixar meu tronco neutro, numa extensão, mantendo o espaço entre os ombros e as orelhas. Então, eu quero mais do que uma ação, eu quero uma percepção. E aí, dentro dessa percepção, é que vai virar a ação. E devagar, monitorando as minhas escápulas, sentindo as minhas costas, eu posso elevar os braços. E se eu chego aqui, quem vai dizer é
o monitoramento do meu tronco e da minha respiração. Pensando no peso que cai lá do lado direito, né, do meu isquio direito, minha pelve vai ficar bem pesada e vai empurrar meu umbigo lá para o lado esquerdo, lados opostos. Percebe o que acontece com as mãos e com os braços. Se você precisar descer um pouquinho as mãos, você desce, não tem problema nenhum. E aí, a partir dessa força que o peso do quadril de um lado empurra o umbigo para o outro, você vai diminuir essa pressão e vai retornar. Quando eu empurro o quadril de um lado, o umbigo olha para o outro. E daí você retorna. Desce o peso, desce os ombros, sente como é que fica o tronco, sente como é que fica a respiração. Qual é a qualidade da minha respiração depois de alongar as laterais, depois de crescer a minha linha lateral? Dentro das minhas possibilidades. Daí eu viro de frente, sento sobre os calcanhares e aqui, antes de começar qualquer tipo de postura, eu quero acertar o contato das minhas mãos com o apoio. Então, o que eu preciso fazer nas minhas costas? E muito provavelmente você vai perceber isso na imagem. O que eu posso fazer ou o que eu posso deixar de fazer para assumir um contato de melhor qualidade com as minhas mãos? Só isso. O que eu posso fazer aqui nos meus apoios para deixar com que minhas mãos assumam um apoio da metade de cima do meu corpo, da minha cintura escapular, da minha cabeça, mantendo a cabeça numa linha que cresce a partir da coluna, nem numa hiperextensão, nem numa flexão muito grande. E aí eu vou ensinando minha mão a assumir esse contato para quando ela tiver realmente peso e apoio, ela poder absorver esse impacto e você vai sentir a relação disso com os apoios. Eu vou vir mais para trás. Vou afastar bastante os joelhos, porque eu quero que meu tronco caiba entre os meus joelhos e meu tronco cresça. E aí eu levo as mãos mais para frente e apoio a cabeça no chão ou num bloquinho ou na altura que eu precisar apoiar. Mais uma vez, eu verifico a qualidade do apoio das minhas mãos no apoio, no contato com o chão. E conforme eu vou ganhando esse apoio, o que vai acontecendo com o meu tronco, com a minha respiração, conforme eu vou assumindo essa relação do apoio dos quadris com o chão e o alcance das mãos com o contato. Vou levar as palmas das mãos para a diagonal esquerda. E com a mão direita eu vou alcançar o mais longe possível, tentando manter a qualidade do alcance e a qualidade do contato das minhas mãos. E caminho para o centro. Sinto como é que fica o meu lado direito do corpo, depois de ter levado o corpo para um lado, e como é que fica do outro lado. E levo as mãos para o outro lado, alcanço com a mão esquerda, deixo o tronco crescer. E eu volto para o centro novamente. Sinto como é que fica meu tronco. Sinto como é que fica a minha respiração. Daqui eu subo meu tronco, apoio os dedos do pé no chão. Trago os meus joelhos numa posição confortável para sentir, o apoio dos meus dedos do pé, o apoio das minhas mãos e vou brincar, com esse apoio de dedos que empurram o corpo para a mão, de mão que empurra tronco lá para trás em direção dos dedos dos pés.
Eu empurro e sinto a referência disso na minha coluna, do meu corpo, deixo minha coluna crescer. Eu empurro mão de volta, estabeleço esse contato das mãos com o chão, que é uniforme, porque eu percebo que ele é uniforme, e aí eu empurro os dedos do pé de volta. Eu posso incluir, ao empurrar os pés contra o chão, uma inspiração, e ao empurrar as mãos, uma expiração. Eu empurro os dedos do pé para frente, eu inspiro e eu percebo qual é a relação desse movimento na minha coluna. E quando eu empurro as mãos, eu expiro e percebo como é que a transferência do peso das minhas mãos para a cintura escapular, para a coluna, acontece. Empurro e inspiro, a passagem para a coluna, expiro, ela volta. E aí, na próxima inspiração que o contato for para as mãos, eu vou empurrar as mãos e desconectar os joelhos do chão para fazer um Adho Mukha. Eu tenho um corpo difícil, encurtado, mesmo com muito tempo de prática, então eu posso explorar esse apoio desse contato com as mãos, soltar pescoço, soltar cotovelo, e muita gente tem uma tendência de jogar os ombros para o chão para poder levar os isquios para cima. Percebe que isso muda completamente o contato das mãos. Então, estabelece não uma regra, mas o que é bom para os seus ombros, para o seu apoio das mãos, para você conseguir ficar aqui. O que funciona melhor? E aí a gente passa para a pelve. Quando os joelhos flexionam, o que é melhor para criar uma extensão da coluna, deixar o corpo crescer e a respiração ampliar? São os joelhos ligeiramente flexionados hoje? Tá ótimo. Se eu levo os joelhos para trás, eu levo uma rotação, uma flexão da minha lombar. Então eu fico por aqui e estabeleço de novo, ó, esse contato de pé com mão, de pé com mão, até achar um lugar que seja estável, mesmo quando o Adho Mukha é muito desafiador para você. O que eu quero aqui é achar uma extensão, uma flexão que seja coerente para a coluna. E daqui eu trago o pé direito entre as mãos, mantenho o joelho flexionado e aqui eu vou brincar primeiro com o joelho de trás flexionado no chão, apoiado, o dorso do pé apoiado. Vou brincar com a minha bacia, ó. Joelho para frente, joelho para trás. Joelho para frente e estabeleço uma relação com a minha bacia. Vocês vão entender lá já já o que vai acontecer. Percebe como, quando eu avanço com o joelho, minha pelvis gira para trás? O que acontece com a minha respiração? O que acontece com a parte da frente da minha perna de trás? Quando eu empurro para trás, o que acontece? Quando eu empurro para frente, tem um movimento da bacia que está muito relacionado com a extensão do tronco. Será que se eu for para frente demais, eu vou estabelecer uma relação razoável da minha coluna com o resto do corpo? Eu inspiro, subo os braços. Se eu vou para frente demais, eu compenso muito a relação com o meu quadril. E o que eu vou fazer? Vou jogar a bacia para frente, a pelve para frente. Eu prefiro manter a integridade da minha coluna e da minha respiração. Não interessa o quanto eu vou, interessa o quanto estável e integrado meu corpo está. Eu estabeleço o contato firme das mãos ainda com o espaço, minha mão não está nem solta, nem com força demais. Percebe que se eu for para frente, minha pelve vai arquear de um jeito estranho, vai dar para ver melhor do outro lado. Se eu for para trás, eu mantenho a integridade da minha coluna e das minhas escápulas, tem mais espaço. Percebe qual é o espaço seu, nem para frente demais, nem para trás demais, é a sua estrutura. Apoio as mãos no chão, volto para a nuca. Estabeleço de novo o contato com as mãos, vejo qual vai ser o meu trabalho de extensão de coluna, talvez ele mude. Trago o outro pé entre as mãos, apoio o joelho no chão, cresço o tronco, abro o peito. Estendo o tronco,
Espero o contato. Espero o contato do corpo com a postura. É a inteligência do meu corpo que vai dizer o ritmo dessa sequência. Cria a extensão, percebo a relação da minha bacia com o meu joelho. Vou para frente e para trás. A hora que eu achei um lugar interessante, daí eu posso subir os braços e o tronco. E eu acho que aqui vai ficar mais fácil de ver, ó. Quando eu estendo demais, ó, eu crio um arco que quebra no meio da pelve. Se eu volto um pouquinho, olha a integridade do meu tronco como muda, dá para ver? E isso aqui, esse lugar da pelve, é o que vai servir de referência para a gente daqui a pouco. Quer ver? Ó? Volto para a Adho Mukha. Vou trazer o outro pé, o primeiro pé da frente. Vou manter, como a gente faz classicamente, mantendo a perna de trás estendida. Vou subir braços e tronco. Tá vendo que aparece aquela compensaçãozinha? Se eu flexionar o joelho de trás, organizar minha pelve e daí criar a extensão na medida que eu posso, a postura muda completamente. Meu joelho para trás, meu joelho para frente, quem vai dizer é a rotação da minha pelve. Eu não posso nem pensar na possibilidade de girar esse pé, eu não tenho alongamento de pessoas para isso. Então eu mantenho o contato da frente do pé no chão. Flexiono o joelho, encaixo o quadril, monitoro aqui minha estrutura. Na próxima expiração, mão no chão. Trago o outro lado. Inspiro, sobe braços e tronco. Ó, já vou adiantar. Flexiona joelho, encaixa a pelve, arruma um lugar que é organizado, não me interessa se essa perna tem que ser estendida ou não. Eu vou manter a estrutura aqui. Aí eu vou pensando em criar essa extensão, mas sem deixar a rotação do meu quadril acontecer. Mãos no chão. Adho Mukha. Percebo mais uma vez a relação dos meus pés e pernas. Caminho com os pés em direção das mãos. Se os pés são unidos ou na linha dos quadris, é você que vai decidir. Joelhos vão subir flexionados, a mão vai na bacia e eu quero que você use os dedões para empurrar a bacia para trás enquanto o tronco cresce e sobe. Percebe a qualidade dos seus pés, o contato dos seus pés com o chão? Percebe a qualidade de respiração, a extensão dos seus braços? Vamos fazer um teste. Se eu uno os pés, apesar de eu ter um joelho valgo, acho que você vai conseguir ver no vídeo, eu consigo unir os pés de tanto tempo que eu tive que ser obrigado a unir os pés. Percebe como é a qualidade do seu contato e como fica o equilíbrio dos seus pés em contato com o chão quando você fica de pé com os pés unidos. Eu sei que muito provavelmente a regra que você conhece de um Tadasana é os pés unidos. Deixa assim. Não vou nem falar de tronco para cima. Vamos explorar um pouquinho. Como é que é o contato dos seus pés com o chão? Como é que é a qualidade? A gente brincou muito com a mão, mas agora que a gente está de pé, como é que está esse contato do pé com o chão? Agora, deixa os pés se afastarem um pouquinho só, muito provavelmente na largura dos quadris, talvez até menos. Sente que é gostoso para você. Como é que fica? Como é que seu corpo assenta agora sobre esses pés? Qual é a qualidade desse assentamento dos pés com o chão?
Como é que o seu corpo se organiza sobre esse novo apoio? E aí, se ele quiser dar uma giradinha, deixa ele girar. E percebe como é que isso reverbera. Se ele, meu pé direito resolveu girar um pouquinho mais para fora, deixa rodar. E percebe como é que fica a qualidade do seu apoio, do seu corpo, como é que ele consegue descansar em cima dessa estrutura. Então, acha o lugar do pé que é bom. Será que eu posso chamar isso do meu Tadasana? Esse distanciamento de pés do meu Tadasana, do meu assento, meu apoio de corpo, né? Porque se a gente fala em postura da montanha, como é que é esse suporte? Ele tem que ser largo, ele tem que ser firme para sustentar até o topo. Então, tenta se apegar menos à regra e ver o que acontece com essa estrutura corporal. E aí a gente passa para a metade de cima. E aí você percebe que quando esse apoio de pés pode ser diferente, o corpo precisa de menos ajustes, menos regras para ficar num lugar bom. Percebe como é que ficam os braços? Se eu tenho uma boa descarga de peso, e eu posso até dar uma balançadinha para sentir onde o peso do meu corpo quer ficar, aonde ele fica? E como isso reverbera, né? Até o topo da cabeça, até a coluna. E aí daqui, depois, eu vou afastar os pés numa largura boa. E percebe que eu não estou falando de 5 palmos, 6 palmos, 7 palmos, mas uma largura boa. Existem questões de alinhamento, de afastar punho na largura dos pés. O que geralmente a gente comete de erro? Se é que dá para chamar de erro, mas a gente acaba sendo muito econômico nesse afastamento de pernas. E eu vou ter um deslocamento do tronco para a lateral. Se eu vou ter um deslocamento do tronco para a lateral, se eu tiver uma largura de suporte razoável para ter um equilíbrio de apoios, é melhor. Então, é melhor eu pecar por um afastamento um pouco maior do que pequeno demais, que vai dificultar meu equilíbrio. Daí, eu vou achar esse afastamento, por enquanto meus pés estão paralelos, certo? E eu reparo como é que está minha bacia. Se ela já começa a arquear, eu fico de olho. Se a minha lombar começa a arquear, eu já começo a ficar de olho. Afasto os braços. Vou girar meu pé para fora. E aí, já tenho uma nova história. Eu levo o meu calcanhar deste pé alinhado com o calcanhar do pé que ficou paralelo. Eu levo ao meio. Eu levo à frente. Como é que fica o meu centro de gravidade, a minha bacia, em cada um dos lugares? Experimenta. O meu corpo parece que realmente fica mais equilibrado quando eu alinho esse calcanhar com o arco do pé que está em flexão. Encontro minha coluna, encontro o apoio dos pés, encontro a qualidade do apoio dos pés. Distribuo. Sinto a lateral do meu tronco alongar e aí eu posso ficar um tempão de braço estendido. Por quê? Porque meus ombros estão descansando. Eu não estou reto aqui, eu não estou pressionando, quase não tem ação muscular. Eu alcanço nos dois sentidos, nas duas laterais. E a gente vai ver essa história de construir uma linha a partir de dois pontos. Para alcançar aquele lado, eu vou empurrar o outro pé contra o chão e vou começar a estender o tronco. Vou começar a alcançar. Alcançar, 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 alcançar. Chegar uma hora que minha bacia quer girar. Se eu deixar ela girar, o que vai acontecer com a minha coluna? Ela vai criar uma torção. Eu estou fazendo uma flexão lateral de tronco, certo? Então eu vou tentar permanecer aqui e vou descer à medida que meu tronco quiser descer. Cheguei onde eu tenho que chegar, eu coloco a mão na altura que tiver. Se eu tenho um bloco aqui, se eu tenho uma cadeira, se eu tenho a mão na parede, é uma outra história. Elevo o braço. Quero uma coerência dessa linha lateral. É uma flexão lateral de tronco, não é? Mantenha a coerência na linha lateral. Cresço as duas laterais do tronco. Mantenha a coerência.
Se a mão é no chão e eu não consigo manter essa estrutura, nada vai adiantar. Se a mão é na frente, se a mão é atrás, eu quero manter essa congruência de tronco, essa coerência de tronco lá para cima. E a última coisa que eu faço é levar o olhar. Por quê? Porque tem coerência na estrutura do corpo. E aí eu tenho equilíbrio para levar o tal do olho direito na mão esquerda. O que é importante aqui? Sentir como é que está funcionando o corpo. Quanto de esforço? Tem um corpo que está funcionando? Tem um lugar do corpo que está com mais intensidade que outro? Ou eu consigo trazer um equilíbrio para essas estruturas? Daí eu inspiro e volto. Trago os pés paralelos, sinto a qualidade do meu tronco. Se eu precisar descansar os braços, eu descanso. Giro o outro pé para fora. E aí tem aquela coisa, gira o pé mais para dentro ou deixa o pé paralelo? Não tem essa história? Experimenta. O que acontece com a minha bacia quando eu giro o pé todo para dentro? Ela facilita uma torção da minha coluna, lembrando que isso é uma flexão lateral, não é uma torção, ou ela facilita a flexão lateral? Então aí eu resolvo o que eu acho melhor. Empurro este pé contra o chão, passo a alcançar lá na frente. Opa, vou voltar, lembrei de uma coisa. Joelho. Quantos de vocês hiperestendem o joelho? Tem coerência de linha? Não tem. Estabelece uma coisa coerente. Estabelece uma estrutura. Aprende a filmar a sua prática para você ficar de olho também nas coisas que você faz, tanto quanto professor, tanto quanto praticante. Empurra esse pé contra o chão, alcanço, 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 mantenha a integridade aqui. Se é uma flexão lateral, não faz sentido eu rodar o tronco. Mantenho e alcanço, apoio o braço, mantenho a extensão do tronco. Se é aqui embaixo, vai depender de quanto eu rodo o tronco e a extensão da minha coluna. Achei um bom lugar que ainda tenha qualidade boa de apoio dos pés sem perder a minha bacia? Entro, respiro e aí eu posso olhar, porque tem equilíbrio. Inspiro, subo, fico no tempo que eu achar necessário. E eu falo sempre que existe um cliquezinho que acontece. Essa permanência, ela pode ser curta ou longa, vai depender de como seu sistema nervoso vai responder. Se você explorar a estrutura do corpo, se você souber o que estiver fazendo, você vai ver que essa estrutura ela responde de um jeito bem diferente. E aí você sabe o tempo de permanência. Muitas vezes vai ser diferente entre um lado e o outro. Quando você estiver vendo seu aluno, você vai ver essa diferença, porque você já sentiu acontecer no seu próprio corpo, você vai ver o seu corpo do seu aluno sentir igual. Os pés estão paralelos, sinto as laterais do tronco, sinto como é que estão os braços, posso manter aqui na extensão e sentir a diferença de peso ou leveza de quando eu estava nessa postura. Volto as mãos na cintura, volto para o meu Tadasana lá, que eu achei que estava coerente para mim. Certo? A gente já testou uma flexão lateral, uma flexão anterior. O que mais a gente pode fazer? Aliás, uma flexão lateral, uma extensão de tronco, né? Não Virabhadrasana 1, num guerreiro. O que mais que a gente pode explorar? A gente pode explorar como é que funcionam as extensões. Então, eu posso estabelecer então uma sequência que eu vá para o chão, dependendo de como você gosta de seguir o Vinyasa, ou eu vou direto para o mat e deito. Quando eu deitar, qual é a coerência de corpo que eu quero quando eu criar uma extensão? Eu quero que toda a frente do meu corpo faça o trabalho de extensão, toda a frente do meu corpo cresça. Se eu fizer um trabalho que só move a lombar, será que eu estou sobrecarregando uma estrutura? Se eu fizer um trabalho que eu empurro demais, exagero, meus joelhos se afastam, como é que está essa linha anterior do meu corpo? Eu perdi coerência. Então eu tenho que estabelecer, dentro de uma extensão, uma coerência desde o meu contato com os pés. Então eu estabeleço o contato com o pé contra o chão,
Crio contato, percebo como é que está a relação do meu joelho. Eu posso até, ó, perceber isso, empurrar um pouquinho a pelve para perceber como é que isso fica. Sentir que não existe tensão nessa troca de força, né? Esse empurrar do pé com a coluna, eu posso usar ele para expirar e subir, ó. Quando eu subo e cresço, essa estrutura ela vai ser inteira, ela vai ser completa. E aí eu posso fazer a postura do jeito que eu achar melhor. É encaixado aqui, mas vai rolar uma extensão boa, porque existe o contato do corpo todo. Tanto que meus pés nem querem se afastar quando eu crio uma boa sustentação de contato do corpo. Aí eu cresço, vou deixando a coluna crescer, vou estabelecendo a estrutura. E aí, ó, a partir do pé, que é o cara que estabeleceu o contato na construção da postura, eu vou descendo e vou estabelecendo um outro contato do corpo com o chão. Se eu precisar de uma torçãozinha, se eu precisar de alguma coisa para descansar, eu faço com o corpo, se não, vou para o meu Shavasana. Que Shavasana? Ah, um Shavasana de barriga para cima, os pés unidos, os pés afastados, as mãos para cima. Talvez. O que eu preciso para estabelecer uma qualidade de contato melhor do meu corpo com o chão? São os pés mais afastados? Deixa eu experimentar. Olha, eu acho que a minha lombar se apoia melhor aqui. Será que eu consigo construir uma atitude de Shavasana, de cadáver, neste lugar? Será que eu consigo estabelecer as relações com as partes do meu corpo que foram praticadas numa melhor qualidade se eu estou com os braços aqui ou aqui? O que é mais estável para a minha respiração? E nada me impede de mudar de lugar, testar a cabeça. Ah, achei. Achei um lugar bom para a cabeça. E aí eu permito que o meu corpo, através da respiração, através de um bom posicionamento que eu encontro no meu corpo, eu, na minha relação com o meu autoestudo, com o meu corpo, eu estabeleço posturas que são seguras, que são estáveis e que me façam amadurecer tanto na estrutura quanto nas outras partes mais sutis do meu corpo. Faço uma inspiração mais profunda e vou testando quais partes do meu corpo querem crescer, se alongar, se estabelecer de uma forma diferente depois desse certo tempo de imobilidade, pelo trabalho das posturas. Eu pessoalmente gosto muito de fazer torções, trabalho diagonal do corpo. Deito devagar, vou estabelecendo um sentar confortável de novo, igual a gente fez no começo. Sinto o apoio. Volto a retomar a sensação da minha respiração e dos meus apoios. Vejo se algo mudou, vejo se algo melhorou. Vejo qual é a qualidade disso. Qual é a qualidade das minhas emoções, qual é a qualidade das minhas flutuações mentais. A gente acaba essa prática por aqui. Muito obrigado.
Até a próxima!